Olá, sou Laís Oliveira, enfermeira e mestre em Oncologia. Junto com o especialista Evandro Melo, fazemos parte do programa de residência médica e multiprofissional em Oncologia pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, iremos abordar o tratamento de câncer de próstata. Não há conflitos de interesse nessa apresentação. O conteúdo que será abordado é referente ao planejamento do tratamento, as modalidades de tratamento e as principais evidências baseadas nos guidelines americano de 2020, no europeu de 2022 e no último ASCO. Então, quando a gente se refere ao planejamento do tratamento, leva-se em consideração a expectativa de vida, a avaliação de risco, onde é nessa avaliação de risco que eu vou avaliar o estadiamento da doença, o PSA e a escala de Gleason. É importante também definir onde encontra essa metástase e os efeitos colaterais, que os principais são a incontinência e retenção urinária e a disfunção erétil, que tanto impactam na vida do homem. As modalidades terapêuticas são observacional, a terapia local e a terapia sistêmica. Na terapia observacional, é aquela que eu posso postergar o tratamento desse paciente. Então, é nessa vigilância ativa que esse paciente, ele mesmo tendo um câncer localizado, uma expectativa de vida maior de 10 anos, ele não precisa fazer o tratamento imediato. Ele pode fazer no momento oportuno. E esse momento oportuno é através dos exames que é feito, como o PSA, a biópsia de repetição, a ressonância magnética e a avaliação clínica. Diferente desse paciente que está em espera vigilante, é aquele paciente que não tem indicação de um tratamento, porque não tem assim uma cura. Então, o paciente já para cuidados paliativos. Na terapia local, ela pode ser a cirúrgica. A cirurgia ela pode ser aberta através da laparoscopia ou assistida por robô. Então tem aqui a cirurgia aberta versus a robótica. O que é que vocês acham? Vocês acham que a robótica se sobrepõe à cirurgia aberta? Será que os estudos mostram diferenças significativas em relação à função oncológica, sexual e urinária? O que é que vocês acham? Bom, a literatura mostra que não há resultado significativo em relação a essas funções. O que define o sucesso dessa cirurgia é, sem dúvida, a experiência do cirurgião. Então, a terapia local, ela também pode ser através da radioterapia. A radioterapia de feixe externo e a radioterapia interna, a braquiterapia. A terapia sistêmica, ela pode ser hormonal. Baixar a testosterona, a famosa castração, ela pode se dar de duas formas, através da castração cirúrgica ou a medicamentosa. Com o passar do tempo, é evidenciado que esse paciente ele torna resistente à castração. Daí a importância de entrar com novas medicações, como é o caso dos agentes de direcionamento da via andrógena, o ARTA. Então, nessa via sistêmica, também pode ser usada a quimioterapia, bem como outras terapias, como a crioterapia, a ultrassom focalizada de alta intensidade e a terapia focal. Agora, para dar continuidade, eu vou convidar o nosso especialista Evandro Melo para dar continuidade. Olá, sou Evandro Melo, enfermeiro, epidemiologista, mestrado em Oncologia Clínica e venho trazer aqui o resultado apresentado de alguns estudos na ASCO 2022, que aconteceu no mês passado, na Associação Americana de Oncologia Clínica. Mas antes disso, a gente precisa dar seguimento do entendimento do que a Laís trouxe para a gente, é poder perceber que um mesmo paciente, na linha do tempo, ele pode perpassar por vários tipos de tratamentos com relação ao câncer de próstata, desde o tratamento local, que pode ser uma cirurgia, no caso a prostatectomia radical, e aí ele pode regredir, e aí é preciso usar o tratamento hormonal, e vai chegar em algum momento que o paciente vai evoluir novamente,
e o tratamento hormonal não vai ser mais significativo, não vai ser mais resolutivo, e aí o paciente atinge essa fase que a gente chama de resistência à castração, né? Então a terapia, enquanto a terapia hormonal, existe o paciente sensível à castração, mas quando passa desse momento de que a terapia hormonal não é mais efetiva, ele passa por um momento chamado de resistência à castração, e aí entram, nesse caso, o uso de outras drogas, né, como quimioterápicos, docetaxel, né, medicamento muito utilizado hoje no tratamento de câncer, né, também o RAD223. Como evidência, a gente tem que tratar de que o câncer de próstata é uma doença com biologia heterogênea, então, portanto, exige um tratamento, né, específico para cada paciente. E para a gente poder dar seguimento, né, ao entendimento dos estudos que serão apresentados, a gente precisa ter o entendimento de dois indicadores. Na verdade, são dois desfechos clínicos, né, apresentados pelos estudos para avaliar a eficácia dos tratamentos realizados. Um é a sobrevida global e a outra é a sobrevida livre de progressão. A sobrevida global, na verdade, se refere à taxa de mortalidade de um doente, né, por câncer de próstata, por qualquer causa, podendo ser até o próprio câncer de próstata. E a outra é a sobrevida livre de progressão radiográfica, que na verdade mede o tempo a partir do momento de que você institui o tratamento no paciente e não conseguiu ser curado, mas é o tempo que eu vou medir enquanto essa doença continua estável com esse indivíduo. Mas antes disso a gente tem que falar, né, do prêmio que o Brasil recebeu na ASCO 2022, um prêmio inovador, com um estudo inovador, apresentado pelo Dr. Pedro Henrique, né, Pedro Henrique Velho, na verdade velho só no sobrenome porque é um profissional muito jovem, com 37 anos, levando o Brasil aí no topo dos estudos apresentados com relação ao tratamento de câncer de próstata. Ele traz aí um procedimento chamado de terapia androgênica bipolar. Na verdade, ele vem na contramão do que a gente tem estabelecido com relação ao tratamento de câncer de próstata, que é com relação à terapia supressiva, né, do hormônio testosterona, mas ele vem trazer de que é possível a gente colocar aí, concatenado, né, altas doses de testosterona com baixas doses de testosterona associada ao RAD223, com a perspectiva de tratamento para pacientes, né, que têm metástases e são sensíveis à castração, um estudo bem importante, que os resultados serão apresentados provavelmente aí em 2024. Trago dois estudos, né, duas plataformas de estudos que foram apresentadas agora na ASCO 2022, importantes. Um é o estudo Therapy e o outro estudo Vision, ambos utilizando aí o teste PSMA 617 com relação à terapia implementada. O estudo Therapy, ele traz, comparando, né, dois grupos, dois braços de pacientes randomizados, utilizando o teste PSMA 617 e o cabazitaxel, e ele conseguiu perceber de que o tratamento que usou no teste PSMA apresentou uma sobrevida livre de progressão de 7,1 comparado a 5 meses do cabazitaxel. O estudo Vision também é um estudo que usou o teste PSMA 617, né, aliado ao tratamento padrão, tratamento hormonal, comparando com o tratamento padrão com esse tratamento hormonal, e a gente conseguiu perceber, né, de que houve impacto significativo tanto no tempo de sobrevida, né, livre de progressão radiográfica, passando de 3,4 no tratamento padrão para 8,7 meses no tratamento padrão associado ao teste, e com relação à sobrevida global, passando de 11,3 meses para 15,3 meses, ou seja, um aumento aí de 30% na expectativa de vida. Então a gente consegue perceber que o Therapy ele não foi significativo com relação à diferença dos dois tratamentos utilizados com relação à sobrevida global. E com relação ao estudo Vision, a gente percebe que o impacto foi bem grande, um estudo bem contundente de fase 3 já, que traz aí os grandes impactos com relação ao maior tempo de sobrevida, né, livre de progressão radiográfica e também a sobrevida geral, né, passando aí com uma expressão de 3,9 meses para 10 meses, de 3,3 para 17,8. Outro dado importante é que esse tratamento foi bem mais efetivo, né, tem melhor resposta em pacientes com ausência de lesões ósseas e ausência de lesões hepáticas, e também a gente traz a importância do SUV médio, né, que é um marcador de atividade tumoral com relação à atividade. Então, quem apresenta o SUV maior tem a maior perspectiva no aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão radiográfica. Então, para a gente poder entender a ação do PSMA, a gente tem uma célula tumoral, tem um marcador, né, o PSMA, que tem um sítio de ligação, onde tem um anticorpo que carrega aqui esse radioisótopo, faz o sítio de ligação, então o radioisótopo consegue entrar na célula tumoral e fazer a explosão da célula, então é bem específico, não atuando em células sadias, por isso que é um tratamento que vai ser bastante promissor aí com relação ao câncer de próstata. O câncer de próstata, na verdade, é uma doença que é muito jovem, né, há 150 anos, antigamente a gente não ouvia falar, até porque a sobrevida é muito menor. E aí trago aqui uma imagem de Leonardo da Vinci que traz aí, pensando, né, de que o sêmen saía do cérebro, passava pela medula espinhal e chegava aos órgãos genitais. Aqui é o estudo interno, né, para a gente poder tratar aqui na discussão interna com vocês,
com relação ao estado marital e risco de morte para câncer de próstata, ele traz aqui que se a gente comparar, né, tomando como base o risco 1 do casado, o solteiro teria 1,33, no caso 33% maior de chance de desenvolver o risco de próstata e o viúvo 24%. Então o conselho que a gente dá é que fique casado e se estiver casado não fique viúvo. E acho a informação bastante importante que a gente traz é que uma opção de tratamento preferida pelo paciente é a comprovadamente mais efetiva, desde que acompanhada de uma equipe multiprofissional para poder, junto com o paciente, decidir qual o tratamento mais eficaz de sucesso terapêutico para você.